Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Tô com muita saudade de vocês. Tô sim, de verdade verdadeira, com muita saudade de vocês. Quando eu preparo as aulas, quando eu gravo as aulas, eu tenho vocês na minha mente, no coração. Eu fico lembrando dos seus rostinhos, das carinhas de vocês. Aí fica mais fácil. Fica bem mais fácil passar por isso, né? Mas vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar sobre biologia, né? Capítulo 2, vamos terminar o capítulo 2 sobre divisão celular, meiose. Pega sua apostila 3, capítulo 2, página 28. Vamos começar. Meiose. A meiose é uma divisão celular reducional. O que isso significa? Onde ocorre a redução do número de cromossomos pela metade. Ela geralmente ocorre em células diploides, 2N, originando 4 células haploides, N. Gera células reprodutivas, como os gametas dos animais e os esporos dos fungos e dos vegetais. Então, observe aqui nessa ilustração aonde está indicada a meiose. Olha só, meiose, está aqui, ó. Meiose, né? Então, a meiose ocorre aonde? Na formação no homem do espermatozoide, olha lá, uma célula N, haploide, e na mulher, na formação do óvulo, uma célula haploide N, certo? Tudo bem? Depois que ocorre a fecundação, a união de óvulo e espermatozoide, a formação do zigoto. Olha aqui o zigoto. 2N, certo? Diploide. E assim, para esse zigoto se desenvolver e formar um novo indivíduo, como nós conhecemos, ocorrem várias mitoses, né? Que vão proporcionar o crescimento do organismo. Mas a meiose ocorre na formação dos gametas. Meiose compreende duas divisões celulares consecutivas. Então, vamos analisar esse esquema aqui. Então, a gente tem uma célula em intérfase, onde acontece a duplicação cromossômica. Nós já falamos sobre isso em mitose, acontece da mesma forma na meiose, né? A formação dos cromossomos homólogos, ok? Certo? Estão lá os cromossomos homólogos. Veja que a célula aqui é diploide ainda, né? E aí vai acontecer o quê? A meiose 1. Na meiose 1, os cromossomos homólogos vão se separar, ok? Observe aqui, ó. Vão ser formadas duas células haploides. Estão vendo que tem, só, duas células filhas haploides, né? Cada célula filha dessa tem um cromossomo homólogo que estava representado ali na célula diploide. Então, olha só, tem um cromossomo roxo e um rosa em cada célula filha. Essas duas células filhas vão sofrer meiose 2, ó, segunda etapa da meiose. O que acontece na meiose 2? A separação das cromátides irmãs. Então, as cromátides de cada cromossomo roxo e de cada cromossomo rosa vão se separar. Cada uma vai para uma célula filha, né? No total, vou ter no final do processo o quê? 4 células filhas, com a metade no número de cromossomos da célula inicial que deu origem ao processo. Mais uma imagem para fixar esse conceito da meiose, que é muito importante. Então, veja lá, dois indivíduos, né? Tanto o homem quanto a mulher, o indivíduo como um todo, ele é diploide, 46 cromossomos nas suas células somáticas. Em seus gametas, 23 cromossomos, a metade. Tem que ter a metade. Por que tem que ter a metade de cromossomos nos gametas? Porque os gametas vão se unir e formar um novo indivíduo num processo de fecundação.
O indivíduo tem que ter o quê? 46 cromossomos, porque é o número total de cromossomos da espécie humana. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Fases da meiose. Então, nós vamos ter meiose 1, meiose 2. Quais são as fases da meiose 1 e meiose 2? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Ah, são os mesmos nomes das fases da mitose? Aham, são os mesmos. Só que agora eu tenho um na frente, um atrás, né? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Depois, da meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Só que a prófase 1, da meiose 1, ela tem 5 subdivisões, para variar um pouquinho na biologia. Então, vamos lá. Quais são essas subfases da prófase 1? Primeira subfase, leptóteno. O que acontece no leptóteno? Os cromossomos já estão duplicados, isso acontece lá na intérfase, no período S, e iniciam a sua condensação por enovelamento e dobras. Ele vai se condensar. As figuras a seguir correspondem a uma célula animal com número diploide e 4 cromossomos. Mais fácil para a gente visualizar, né? Então, aconteceu essa duplicação, já os cromossomos, eles já estão aí num processo de condensação. Zigóteno, a segunda subfase. Cada cromossomo se emparelha com o seu homólogo. Observem lá no desenho, né? Então, o vermelhinho, o rosa, né? Com o verde, eles estão emparelhados. Esse fenômeno é denominado sinapse. Cada par de cromossomos homólogos é chamado de bivalente ou tétrade, por apresentar 4 cromátides perfiladas, quer dizer, todas elas enfileiradas. Tudo bem? Observou isso no desenho? Paquíteno. Então, a terceira subfase da prófase 1, meiose 1. O que acontece no paquíteno? As cromátides não irmãs de cada par de cromossomos homólogos podem trocar fragmentos, pedaços entre si. Esse fenômeno é denominado crossing over ou permutação. Observem na imagem, né? Então, uma cromátide do azul trocou um pedacinho com uma cromátide do vermelho, ok? Qual a importância desse fenômeno? Promove a variabilidade genética, aumentando a adaptação do indivíduo no meio. Então, na sua apostila, circula, faz asterisco, bolinha. Esse é um fenômeno que só acontece na meiose. Só acontece na meiose, indivíduos que têm reprodução sexuada, e é muito importante para a variabilidade genética e para a adaptação do indivíduo ao meio. Diplóteno, a quarta subfase da prófase 1. Os cromossomos homólogos começam a se afastar um dos outros. Lembre-se que eles estão ali, né, emparelhados. E aí trocam pedaços entre si. Nas regiões onde ocorreu o crossing over, aparecem estruturas em X, denominadas quiasmas. Observe lá no desenho, olhe no desenho, ok? O nucleolo progressivamente se desintegra. Última subfase da prófase 1, diacinese. O que acontece na diacinese? Os quiasmas deslizam para as extremidades das cromátides, os centríolos duplicados na intérfase migram para polos opostos, surgem os ásteres e o fuso acromático, quer dizer, aquelas fibras de proteína, né, que vão se prender ali nos cromossomos, né? O envoltório nuclear, a carioteca, se desintegra e cada cromossomo se prende às fibras do fuso acromático.
Metáfase 1. O que é típico de metáfase? Cromossomos alinhados no equador da célula, no meio da célula, presos, né, nas fibras do fuso acromático. Então, olha lá, os cromossomos homólogos, quando emparelhados, ocupam o equador celular, no meio da célula, presos a fibras do fuso acromático, atingindo condensação máxima, maior que a alcançada na mitose. Anáfase 1. Tracionados, quer dizer, eles vão ser puxados por fibras do fuso acromático, os cromossomos homólogos separam-se e são arrastados para os polos opostos da célula. Então, observe ali pelas fibras, né? As fibras, elas vão se encurtando e nisso elas puxam os cromossomos, ok? Deu para observar que o cromossomo inteiro está sendo puxado, né? As cromátides irmãs seguem juntas, isso é muito importante, elas seguem juntas para o mesmo polo, pois não ocorre duplicação dos centrômeros, certo? Telófase 1. Nos polos, quer dizer, nas pontas das células, os cromossomos descondensam-se apenas parcialmente, não até virar cromatina, um pouquinho antes. Enquanto o envoltório nuclear se refaz em torno de cada conjunto cromossômico. Então, começa a carioteca a reaparecer. Reaparecem os nucléolos. Desorganiza-se o fuso acromático, desaparece. E os centríolos duplicam-se. Após a telófase, a célula divide-se em duas células haploides, a citocinese, a divisão do citoplasma, né? Com 2 cromossomos duplicados em cada uma. Então, veja lá, formou-se 2 células filhas com 2 cromossomos cada célula. Aí, terminada a telófase 1, vamos para a meiose 2, a segunda fase da meiose. Começa tudo de novo. Prófase 2. Os cromossomos, o que vai acontecer com eles? Eles vão se condensar. O nucleolo vai desaparecer. Os centríolos duplicados ocupam polos opostos da célula e forma-se o fuso acromático, aquelas fibras de proteína. Tudo de novo. São características próprias de uma prófase. O envoltório nuclear, a carioteca, desorganiza-se, quer dizer, ela desaparece. E os cromossomos espalham-se, prendendo-se a fibras do fuso acromático. Metáfase 2. Os cromossomos condensados, grau máximo de condensação, dispõem-se, quer dizer, eles vão ficar alinhados na região equatorial, no meio da célula, ligados às fibras do fuso acromático. Anáfase 2. Os centrômeros duplicam-se, as cromátides irmãs separam-se e os cromossomos filhos, agora, cada cromátide é chamada de, nesse processo, cromossomo filho. Então, os cromossomos filhos são puxados, são tracionados por fibras do fuso acromático para os polos opostos da célula. Telófase 2. Última fase da meiose 2. Em cada polo, durante a telófase 2, o envoltório nuclear, quer dizer, a carioteca, se refaz em torno dos cromossomos que se descondensam. Então, eles vão ficar fininhos novamente. E reaparecem os nucléolos. O fuso acromático desorganiza-se, quer dizer, vai desaparecer. E o citoplasma divide-se. É a citocinese, divisão do citoplasma, originando
4 novas células haploides, com 2 cromossomos simples em cada uma. O N é 2, né? São células haploides. E com metade da quantidade de DNA da célula inicial. Nesse processo da meiose, pode acontecer um fenômeno chamado da não disjunção cromossômica. Quer dizer, nesse processo de divisão celular, os cromossomos eles podem não se dividir de forma correta. Está observando aqui nas imagens, né, uma não disjunção dos cromossomos? Eles não se separaram corretamente. Quando isso ocorre, o indivíduo pode nascer, né, com síndromes muito graves, né, com situações de saúde, de formação no seu organismo, que muitas vezes são irreversíveis, podem até levar à morte prematura do indivíduo por conta desses erros celulares que podem acontecer na formação do zigoto, né? Temos aqui uma tabela muito interessante com as principais diferenças entre mitose e meiose. Você encontra essa tabela na sua apostila na página 35. Então, nós temos ali, dentre as diferenças, né, entre esses processos de divisão celular, as células filhas. Na mitose, 2 células genética e cromossomicamente idênticas à célula-mãe. Então, a célula-mãe tem, por exemplo, na espécie humana, 46 cromossomos e vai originar 2 células filhas, cada uma com 46 cromossomos. Na meiose, as células filhas, né, são 4 delas, com metade do número de cromossomos da célula-mãe. Então, na meiose, eu tenho uma célula-mãe, na espécie humana, por exemplo, de 46 cromossomos, que vai dar origem no final do processo a 4 células filhas, com 23 cromossomos cada uma. A citocinese, né, a divisão do citoplasma, na mitose ocorre uma vez, na meiose ocorre 2 vezes. A sinapse, que é o parelhamento dos cromossomos homólogos para que ocorra o crossing over, não ocorre na mitose, mas ocorre na meiose. A permutação, o crossing over, não acontece na mitose e acontece na meiose. A separação dos cromossomos homólogos, do par dos cromossomos homólogos. Na mitose não acontece isso, né? Na meiose ocorre na primeira divisão e a duplicação dos centrômeros acontece na mitose e na meiose ocorre na segunda divisão. Temos agora mais um esquema para mostrar, né, essa diferença básica entre esses processos de divisão celular, em relação ao número de cromossomos, tanto da célula-mãe quanto das células filhas, indicando que a meiose 1, ela é uma parte do processo onde a redução do número de cromossomos, e a meiose 2 mantém esse número reduzido. Então, ela é uma fase equacional. Terminamos mais uma videoaula. Eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Eu sei que é um conteúdo extenso, é um conteúdo trabalhoso. Então, procurem assistir mais de uma vez essa videoaula, caso ocorram dúvidas. Leiam o texto na apostila. Importante você associar o texto à imagem, ok? Façam os exercícios que estão lá indicados no material de apoio. Importante também a fixação desse conteúdo através das atividades, certo? Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.